São dias difíceis que nós estamos vivendo. Hoje eu não vou, falar as palavras de bênção para vocês. Mas hoje eu estou aqui para contar um testemunho. Mas antes disso eu quero ler essa palavra que está em Tessalonicenses, capítulo 2, do 2 ao 3, no máximo. Como se os dias de Cristo estivessem já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Só até aí. Vemos que nesses últimos dias são dias difíceis, dias de muita apostasia, de pessoas incrédulas, pessoas que diz que são, mas na verdade não são. E eu queria, sem mais resenhas, eu queria contar um sonho que eu tive. Eu estava dentro de uma igreja, lotado, com muita gente. Aí parecia que tinha uma irmã que estava acima do púlpito. Para mim, eu acho que ela era uma missionária. E ela estava fazendo vários tipos de revelações. Revelando para o pessoal todo. E no sonho, eu levantei e chamei ela de blasfema. Que ela estava blasfemando as coisas de Deus e falando revelações mentirosas, que não batia de acordo com a palavra de Deus. Mas engraçado de tudo que no sonho, tudo que ela falava, o Espírito Santo me incomodava. Porque não era de Deus aquilo que ela estava falando. E além da igreja que estava cheia, ainda tinha um pastor que estava pregando. Ele estava pregando, E quando eu cheguei com a autoridade do Espírito Santo, gritando bem alto que era blasfemo, aquele pastor que estava em cima da tribuna, uma tribuna linda, com púlpito de vidro, ele chegou naquele momento, e começou a se manifestar. E tinha 3 pastores e tinha um pastor que estava lá que, ficou de bocas abertas, vendo aquilo, que o pastor caiu no chão, começou a se manifestar o demônio. E eu automaticamente, de lá da cadeira onde eu estava sentado, com aquele pessoal todo, e aquele pessoal todo olhando para mim, eu saí daquela cadeira, botei a mão na cabeça daquele pastor e repreendi pelo nome de Jesus Cristo. E aquela mulher também, ela tinha se manifestado. Porque tudo que ela estava falando não era de Deus. Mas o que eu fiquei mais abismado depois, quando eu acordei, porque eu fiquei analisando o sonho que Deus tinha me dado. Dizendo que as pessoas estavam acreditando naquela mulher. Estavam acreditando naquela irmã, que tudo que ela estava falando não era de Deus. E eu fui o único, mediante ao Espírito Santo de Deus, que estava me incomodando no sonho, que aquilo que ela estava falando não era de Deus. Era o próprio inimigo que estava falando, usando a boca dela, e as pessoas acreditando. Até a liderança estava acreditando. Até a liderança, ela estava no púlpito. E o pastor que estava do lado dela também se manifestou. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. A volta de Cristo está próxima. Como eu estou lendo, antes de contar esse testemunho, eu estava lendo em Tessalonicenses, que antes da vida do anticristo haveria apostasia.
Apostasia não é para as pessoas que estão no mundo, não. Apostasia é para as pessoas que estão dentro da igreja. Porque o próprio Jesus ele falou que a iniquidade ia aumentar. E está aumentando cada dia, cada ano que passa. Está aumentando mais. E as pessoas estão ficando apostatadas. Estão deixando as coisas de Deus, né? E estão crendo em doutrina de demônios. As coisas estão acontecendo. E Deus está revelando. Muitas pessoas acham que Deus não está revelando aos seus. Está revelando aos seus. Dizendo que nós estamos no meio da apostasia. Amados irmãos, como eu sempre falo nos meus vídeos, né, quando eu faço, né, os vídeos reels, os shorts, eu sempre falo que para ler a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Não deixe de ser enganado pelos falsos profetas. Cuidado com as pessoas que se diz que são, mas na verdade não são. Cuidado com essas pessoas. Analisa a vida dela. Veja que ele realmente é um servo de Deus ou não. Porque o servo de Deus não é botar só ao menos uma Bíblia de braço no braço. Não. É o seu testemunho que você vai ver que ele é homem de Deus ou não. Porque a gente está no meio da apostasia. E peça sempre direção a Deus, ao Espírito Santo de Deus, de toda a revelação que for dada a você. Pede o Espírito Santo de Deus para discernir que essa revelação é do Senhor ou não. Porque hoje em dia tem muitos que fala revelações, usa a internet para falar revelações, mas não é uma revelação de Deus. Não é uma revelação de Deus. Não foi que Deus que falou. E isso também, se a gente for analisar nas Escrituras Sagradas, é um pecado terrível. Porque você está envolvendo o nome de Deus. E quando você envolve o nome de Deus, isso é um pecado. Porque não é o seu nome que está envolvido, é o nome de Deus, o Criador dos céus e da terra. O Criador, nosso Criador, que nós criou. Então a Bíblia diz para não botar o nome de Deus em vão. Aquele que coloca o nome de Deus em vão vai pagar um preço muito alto, porque ele está sabendo quem é esse Deus. Ele está sabendo o que ele está fazendo. Ainda mais para pessoas que usam a palavra de Deus para poder se beneficiar, o dia do juízo vai prestar conta. Vai prestar conta. A Bíblia diz isso. Não estou falando eu que estou falando isso. A Bíblia diz isso. Quanto tudo que nós falamos aqui na terra, no grande dia nós prestamos conta. Isso está em Mateus. Você vê, olha lá. Olha lá. Aquele que ensina vai ser prestado conta. Aquele que fala das coisas de Deus, o seu nome, botando o nome para poder se deleitar, vai prestar conta com Deus. Porque hoje em dia o que existe mais pessoas que usam a palavra de Deus para ostentação, para usar a palavra para poder se beneficiar em nome de Deus. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada porque você está usando o nome do Senhor. E hoje está acontecendo muito isso. Tem muitos cafetões evangélicos que se diz que são evangélicos, se diz que são cristãos, mas na verdade não são cristãos. São cafetões que tentam pegar o dinheiro para poder se beneficiar. Mas esses que fazem essas coisas enganando os outros, no dia vai prestar conta com Deus. Hoje está se deleitando. Hoje está fazendo. Mas no dia que fechar seus olhos, aí vocês vão ver a realidade. Um dia, né, que tiver sendo enterrado, aí vocês vão ver. Um dia que você fechar seus olhos, morrer, vamos botar bem claro assim, abrir logo o leque. Quando morrer, aí vocês vão ver a prestação de contas. Porque Hebreus 9:27 diz, morrendo se corre-se o juízo. Deus vai julgar a cada ser humano, a cada coisa que ele faz aqui na terra. Porque ele julgará segundo o seu galardão. Isso é Bíblia. Eu não estou falando fora da Bíblia. Isso é Bíblia. Então vocês que estão aí usando a palavra de Deus para enganar, preste muito bem atenção. Deus no grande dia vai prestar conta com você. Vai prestar conta. Isso não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não use o nome de Deus em vão, porque no grande dia você prestará conta. Muito obrigado para vocês que estão aí no meu canal, aqueles que me seguem no Facebook e no Instagram, que eu vinha rapidamente contar esse testemunho para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, graça e paz.